reflitamos sobre um tema tão importante, sobre a vida da igreja, a respeito da Santa Missa. Eu quero falar de quê? E preciso falar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, cujas finalidades são de adoração, ou finalidade latrêutica, de expiação, de propiciação, a finalidade de petição, a finalidade de agradecer, a finalidade eucarística, latrêutica, propiciatória, expiatória, eucarística. Quero falar da Santa Missa para que nós recebamos os frutos da Santa Missa. Em cada Santa Missa há um fruto geral. O padre oferece a Santa Missa por todos, vivos, falecidos. Um fruto especial por aqueles que estão presentes ali na missa. Um fruto especialíssimo por aqueles que pediram intenção, quer para vivos, quer para falecidos. Um fruto ministerial. Cada padre que celebra, ele, com a graça de Deus, recebe este fruto especial. Os senhores estão olhando para mim, talvez como quem olha para um doutor no assunto. Não, eu sou um aluno, um discípulo. Eu só quero aprender com a igreja aquilo que ela sempre amou, sempre assinou, sempre celebrou. E quero que, das pessoas que estão todas aqui, daquela que talvez pense que menos entenda deste assunto, aquelas que talvez pense que entenda mais, que todos saiam daqui com mais amor à Santa Missa, a fim de poderem ser santos e a fim de poderem santificar aqueles que são ligados aos senhores pelo afeto e pelo sangue. Queremos amar a Santa Missa. Estamos aqui por esta razão. Vou lhes fazer um convite a uma viagem imaginária. Imaginemos que fosse dado a você viajar no tempo e no espaço, aos últimos dias de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em Jerusalém. Se fosse dado a você estar presente na última ceia, fosse dado a você estar presente no Calvário de nosso Senhor. Suponhamos que fosse dado a você ocasião e chance de entrevistar as pessoas ali. Se você entrevistasse, por exemplo, São João, evangelista, que colocou a cabeça no peito de Jesus e ouviu o pulsar do coração dele. Se você pudesse entrevistá-lo depois dos eventos da paixão, ele diria o quê? Ele diria: aquela atmosfera em que nosso Senhor fundou a Santa Missa e a realizou de uma maneira sacramental na véspera da paixão dolorosa, aquela atmosfera era uma atmosfera de amor, de tristeza, de preocupação. O Mestre falou que seria entregue, e entregue por um de nós. Disse que desejou ardentemente comer a Páscoa conosco. Se você pudesse entrevistar São Pedro, sem dúvida você choraria com ele, quando ele fosse narrar a você o que ele foi capaz de fazer. Certamente ele choraria pensando que por pouco ele não iria fazer o mesmo que Iscariotes fez, só que um teve a penitência das lágrimas, rumo à conversão, e o outro caiu no desespero. A penitência, ela está no conteúdo do sacramento da confissão da penitência, ela que regula. Nem ser exagerado na penitência, na dor, a ponto de a pessoa cair no desespero, nem, ao contrário, a pessoa até gabar-se do mal praticado. Se você pudesse entrevistar aquelas pessoas, se você pudesse entrevistar aqueles que estiveram no Calvário, e se você tem fé, eu sei que tem, por isso você está aqui, entreviste as pessoas do Calvário, entreviste os soldados, o que diriam? Nós passamos o tempo jogando dados, bebendo, para nós era uma farra, nós tínhamos feito, do ponto de vista técnico, execuções perfeitas. E ali eram dois malfeitores, mas um deles era tido como uma grande liderança. Nós fizemos isso. Um deles, chefe dos soldados, o centurião romano, diria: eu me arrependo de ter participado de algo tão cruel,
de termos colocado numa cruz aquele que é o Criador, que é o Redentor de nossas almas, aquele que só pensou bem, aquele que pensou na minha alma e na alma dos meus filhos. Se você pudesse entrevistar os inimigos do Nosso Senhor ali na cruz, eles diriam: nós só zombamos dele, estávamos lá, uns com indiferença, outros esperando o que poderia acontecer. Se vocês pudessem entrevistar as santas mulheres, elas diriam: nós estávamos ali de corpo e de alma, nós nem víamos o tempo passar, nem sentíamos fome, nem nos recordávamos que tinha sede. Nada era mais importante do que estar ali e a sensação de nada poder fazer. E presenciamos tudo. Quando a humanidade vira as costas para o seu Deus, a natureza faz os seus protestos. As trevas em pleno meio-dia, o terremoto, o véu do templo que se rasga, nós testemunhamos isso. E nós que éramos ali, éramos de todas as classes. Uma esposa de Cusa, um alto funcionário de Herodes, Madalena, a quem Jesus curou, libertou do pecado e passou a ser uma sombra humana, acompanhando Jesus, não mais o abandonava. Mas eu gostaria que você entrevistasse, se pudesse, se Deus tivesse dado chance antes dos dois bandidos morrerem, ou de algum modo poderem saber deles ou colher deles o que pensavam. Um deles diria: eu fiz o mal durante todo o tempo, e ali também eu fiz coro com aqueles imprestáveis, zombando do inocente. Eu simplesmente errei na minha vida do início ao fim, fui vergonha para meus pais, para meus filhos. Diferente de mim foi o outro que foi crucificado do outro lado, que você poderia entrevistar e que diria a você: realmente, aquela poderia ter sido a jornada pior, mais desgraçada da minha vida, mas foi a minha porta para o céu. Ninguém conseguiria falar isso ou explicar para aquelas pessoas que eu me senti tão honrado de estar pregado numa cruz. Embora não tivesse apetite, não sentisse prazer, embora tivesse nas últimas forças, eu não queria estar em outro lugar, na companhia de mais ninguém. E meus olhos que viram tanta barbaridade, minhas mãos que fizeram as pessoas sofrerem, não queria que os membros do meu corpo estivessem em outro lugar. Eu pude dirigir a Ele as palavras mais acertadas da minha vida. A minha vida, que era escuridão, estava iluminada. E eu não tive a chance de ver milagres seus. Não tive a chance de vê-lo transformar água em vinho, de caminhar sobre as águas, de vê-lo levantar um paralítico, ressuscitar um morto. Eu só ouvi como o profeta Isaías fala, todo chagado. Mas aquele olhar, aquela voz, e poder ver aquela de onde ele nasceu, aquilo já era o começo do céu para mim. Eu fiz meu ato de contrição. Eu corrigi com as últimas forças que eu tinha. Estávamos os três morrendo de asfixias, tínhamos que fazer essa ginástica de erguer o corpo para conseguir golfadas de ar. Corrigi o meu colega de suplício: você não tem razão, estamos sendo condenados justamente. Ele não, ele é inocente. Senhor, que o Senhor pense em mim no paraíso e ouvir dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se pudéssemos entrevistá-lo, se pudéssemos entrevistar as duas pessoas mais próximas do crucificado, São João Evangelista, aquele mesmo que presenciou tudo, esteve nos momentos mais importantes da vida de Nosso Senhor, ao lado de seu irmão São Tiago, ao lado de São Pedro, testemunhou Jesus ressuscitando a filhinha de Lázaro, testemunhou Jesus transfigurado no alto do Monte Tabor, estava com Jesus no momento da oração no Getsêmani e agora está ali. Ouviu as últimas palavras de Nosso Senhor na cruz. Qual era o sentimento dele? Qual era a visão dele? Se pudéssemos, como arremate de tudo, poder entrevistar a Mãe de Deus e nossa, aquela na porta de quem você bateu tantas vezes, aquela a quem você recorreu muitas vezes, se pudéssemos falar com ela,
mãe de Jesus e minha mãe, me explique o que é a Santa Missa, me explique o que a igreja há milênios está ensinando, está fazendo, como eu devo ver a missa, estar na missa, aproveitar as graças da missa. A senhora não estava na cruz porque, como diz Bossuet, bastava uma cruz para os dois. Para a senhora teria sido mais simples deixar-se pregar e não ter o sofrimento de ver um filho único, tão bom, tão generoso, tão amável, ser pregado na cruz. O Pai deu esta hóstia para a nossa redenção. E a senhora, a mãe, ofereceu esta hóstia. A senhora, de fato, é corredentora. Então, caríssimos aqui, se entrevistássemos todos esses, eles nos diriam, então, o que é ir para a Santa Missa? A quem eu quero imitar quando vou à Santa Missa? Se eu disser, não, mas a Santa Missa não é o Calvário, não é o sacrifício, errado. O demônio diz isso a você. A Santa Missa é o sacrifício, o mesmo, o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que aconteçam adoração, expiação, propiciação, para que aconteça ação de graças e para que eu alcance os frutos, o geral, o especial, o especialíssimo, no caso dos padres, o fruto ministerial. Se você falar, padre, mas eu vejo pessoas que vão à missa, que brincam, que entram e saem do mesmo modo. Também no Calvário tinha soldados que faziam isso. Padre, tem padres que rezam a missa, mas na verdade para eles é uma atividade a mais na vida. Também os religiosos da época não se portaram bem no Calvário. Padre, mas tem pessoas que não estão nem aí para o que fazem ou não fazem, o que pensam, para os seus pecados. Também ali nas circunstâncias mais inusitadas para uma conversão, mais inóspitas para se abrigar os dons do Espírito Santo, a questão é da liberdade. O bom ladrão se converteu, o mau ladrão não. O que se converteu porque quis, e o mau ladrão porque não quis. Um porque aproveitou a graça, e o outro porque não. Santo Agostinho diz do bom ladrão que ele foi pela humildade, foi por ter colaborado com a graça. Eu vim falar da Santa Missa. Estou falando dela a partir da Santa Ceia, a partir do Calvário. Vamos à sacristia. Vejamos o que o padre está fazendo e os acólitos, antes de irem para o altar. Eles vão, o sacerdote vai a uma pia reservada. Ali lava as mãos, não porque as suas mãos estejam sujas, mas pelo significado de purificar-se antes de ir para o sacrifício. E aquelas águas que ele toca simbolizam a confissão que ele já fez, o estado de graça que ele procura ter para poder aceder, para poder dirigir-se ao Calvário, à Santa Missa. E vai, por quê? Porque ele precisa de tantas graças para si, ele poderia ser um fiel e rezar e pedir, mas ele vai com toda aquela atmosfera, aquele recolhimento de trazer o mundo sobre seus ombros. Ele como sacerdote da nova lei, agindo na pessoa de Cristo cabeça, para poder salvar a humanidade que está mergulhada nas misérias. Ele começa então, depois disso, fazendo oração, a colocar os paramentos. Nós temos livros que depois vocês poderão pesquisar. Cada peça do vestuário não é simplesmente um adereço tradicional, é uma preparação. É algo material que remete ao espiritual. Ele põe o amito que antes era colocado até sobre a cabeça, porque lembra o capacete da salvação, ele envolve o pescoço. Ele põe a alva, o símbolo da brancura, da santidade, da inocência batismal. Ele põe o símbolo, sinal da castidade. Ele põe a estola, e no rito tradicional ela é cruzada em forma de cruz. Ele se reveste da casula, que ao longo do tempo também ela teve vários formatos. Antes era uma casula diferente, aí foi sendo recortada, tem a gótica, tem a romana. Vocês também poderão pesquisar e ver que tem essas variações. Põe o manípulo, que é uma pequena faixa ao lado, no braço, simboliza o jugo de Cristo, também o sofrimento. Ao longo da história da liturgia, nós aprendemos sentidos espirituais para isto que faz parte daquilo que envolve o mistério.
É a igreja que aprendeu. Aprendeu como? Recebendo. Quando você ouvir a palavra tradição, esqueça museu, esqueça tradicional, esqueça coisa antiga. Tradição vem da língua antiga, tradere, é entregar aquilo que foi entregue, que foi dado, que nosso Senhor, que recebeu do Pai, entregou aos apóstolos, que os apóstolos entregaram aos seus sucessores, aos presbíteros, à igreja, e que chegou a nós. Todo esse aparato que cerca o padre, os acólitos, tudo isto é para proteção do bem mais precioso que Jesus nos deixou, Ele mesmo. E Ele mesmo enquanto nos dá a vida na cruz. Então o sacerdote já paramentado coloca também o barrete sobre a cabeça, é aquele pequeno chapéu. O acólito vai também, ele com a batina preta, com a sobrepeliz branca. O sacerdote, ele pega o cálice. O cálice não é de madeira, não é um copo americano, não é qualquer vaso ou qualquer vasilha, porque o sacerdote aprendeu que deve falar com atitudes e com palavras aquilo que ele vai fazer. O cálice do melhor material. Alguém dirá, padre, mas nosso Senhor nasceu em condições assim de pobreza. Verdade. Nosso Senhor morreu em condições de extrema miséria, inclusive sem roupa. Verdade. Nosso Senhor comeu e andou com os pobres e falou do caminho da simplicidade. Verdade. Mas quando celebrou a Santíssima Eucaristia, escolheu a casa da mãe de João Marcos, daquele que escreveu o segundo Evangelho. Era uma casa bonita em Jerusalém. No andar de cima, uma sala com almofadas, um lugar de primeira. Pediu emprestado para celebrar algo sublime, para deixar como modelo para nós. Ele fez isso. E Ele, que é o dono de todas as riquezas da terra, Ele merece muito mais da nossa parte este cuidado. O padre, então, pega o cálice. Sobre o cálice tem ali o sanguinho, o purificador também chamado, a patena, aquele pequeno prato, o pão, que é o pão ázimo, a pala e o corporal estão dentro de uma bolsa. E depois tem um forro ainda, um véu por cima, de tal maneira que você vê algo muito belo. O sacerdote faz orações antes de entrar. Isso já é toda uma preparação. Talvez uma mente desavisada vai dizer, mas eu quero que o padre ande rápido. Não queira! Queira que o padre faça bem, porque o padre está protegendo o seu ministério, o padre está oferecendo pela sua família, o padre está consagrando um pouco de tempo, uma hora, um pouco mais, ajudando, sendo um instrumento para Nosso Senhor salvar as almas. E se o mundo satisfizesse, as pessoas estariam em paz e contentes, mas elas estão clamando pelo sublime, pelo divino, elas querem a Santa Missa. O sacerdote então entra, ele, os acólitos, ele, no final daquela procissão. O que acontece no cenário visível? A igreja é simplesmente linda. O melhor da nossa arte, o melhor da nossa música, o melhor dos nossos trajes, o melhor dos nossos sentimentos, o mais nobre do nosso tempo, queremos dá-lo a Deus. Queremos que aquela liturgia encha nossos olhos das cores litúrgicas e da modéstia das roupas dos senhores e senhoras, das crianças. Queremos que o odor do incenso queimado que sobe aos céus nos lembre as orações dos santos que sobem até o trono de Deus. As pessoas estão recolhidas, é diferente. Você vai à Santa Missa e você tem a impressão de que não está no céu, mas está num tipo de embaixada do céu aqui na terra. E a vontade não é olhar para os lados, a vontade não é não pensar no que está lá fora, e quando pensa, logo você pensa no sentido de rezar. E as pessoas estão ali, o sacerdote passa, o som do órgão, do piano, enche a igreja. As obras de arte em torno, tudo aquilo fala de Deus. Tudo aquilo só quer ser um carinho com aquele que no Calvário nos deu a vida. E o sacerdote chega, faz a genuflexão. Quando o sacerdote está olhando para a frente, quem é que ele vê no centro? Nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor nas igrejas. Ele é o Senhor da igreja,
como Ele é o Senhor do universo, como Ele é o centro de nossas vidas. O sacerdote chega, põe o cálice ali sobre o altar, abre a bolsa, te retira o corporal, coloca o cálice ali com aquele véu. À direita de quem chega ao altar está o missal, ele o abre e volta para dos degraus o primeiro, o mais embaixo. Padre, ele está voltado para que lado, Padre? Está voltado para onde cada fiel está voltado? Está voltado para Deus. Como cada fiel tem direito de estar olhando para Cristo durante a missa, para a cruz, o padre é o primeiro que tem este direito, este dever. O padre volta-se para o povo para abençoar o povo, mas quando o padre fala do povo para Deus e pede, intercede, ele está voltado, posicionado versus Deum. Padre, mas por quê? Porque o padre é o novo Moisés que está à frente do povo, abrindo os caminhos. E isso não é um problema. Quando o padre desce os 3 degraus, a primeira coisa que ele faz é o sinal da cruz e rezar um salmo. Ele vai rezando e o acólito vai respondendo. Os fiéis poderão fazê-lo, acompanhar nos pequenos missais, nos pequenos livros também. Depois que o sacerdote reza este salmo introdutório, ele é o primeiro. Por que, padre, que ele é o primeiro a pedir perdão? Porque ele é o sacerdote, porque ele é quem na pessoa de Cristo cabeça reza a Santa Missa. Ele é Cristo celebrando a missa. E só que ele sabe que empresta a sua humanidade para Cristo. Ele é uma miséria, ele é um pecador. Então ele faz a confissão. Ele voltado para o Santíssimo, ele se inclina e fala: eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Em seguida, o que acontece? Acontece que os fiéis com os acólitos falam que Deus Onipotente se compadeça de ti, perdoe teus pecados, te conduz à vida eterna. O padre fala amém. Ele pede perdão sozinho. Em seguida, os acólitos e o povo pedem perdão. Um segundo confite, um segundo confesso. E o padre dá a absolvição. Ele então sobe ao altar rezando orações. Ele reza a antífona introdutória, volta para o meio do altar e a igreja entoa o Kyrie eleison. Você vai percebendo que a igreja conserva aquilo que veio dos primeiros séculos, passando pela Sexta-feira da Paixão, e do que ela foi acrescida, e o que os papas fizeram, e como chegou a nós. Então você vai perceber que essas orações são as mais antigas. O Kyrie eleison, que não é latim, é grego, é o Senhor tem de piedade. O triságion, o que é o triságion? É, 3 vezes, Agios Santo, o 3 vezes santo, é o santo. As orações, quando o padre fala Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco, uma oração antiga. Quando o padre fala Sursum corda, corações ao alto, é também uma oração antiga. São todos traços da antiguidade. E por que antiguidade? Não é por ser antigo. Tem coisa antiga que não é boa. Tem gente que no passado fazia maldade. O antigo pelo antigo não é bom. Mas a antiguidade aqui é no sentido de que nós recebemos dos apóstolos que receberam de Nosso Senhor. O sacerdote, então, depois do pedido de perdão, e quando a gente faz o pedido de perdão com o cântico gregoriano, que é um cântico que remonta aos primeiros séculos, ele foi normatizado pelo Papa São Gregório, mas ele já era assim cantado. Já se estudou, e o cântico gregoriano se provou que ele corresponde às batidas do coração, a uma paz de espírito, uma paz de alma muito grande. Tive um professor na Espanha, quando tive a graça de estudar lá, que ele queria divulgar o gregoriano, mas no mundo assim moderno, pós-moderno, de muita crítica, ele não sabia como fazer. Então, se ele fosse falar para âmbitos católicos, tudo bem, mas ele queria difundir ao máximo. O que ele fez? Ele encontrou um site em que dizia, aqui, rock tipo tal, tipo tal, tipo tal. E tinha lá uma parte rock alternativo. Ele jogou o gregoriano lá e esperou que fosse acontecer. E, na verdade, levou muitas curtidas. Aí falou, mas é rock? Falou, nossa, legal, os comentários eram bons, né? Quis dizer, uma música agradável, que fazia bem. Depois do cântico do ato penitencial, se a missa é solene, o glória. O sacerdote
tem um missal do lado direito e ali ele lê a primeira leitura. Palavra do Senhor, só que em latim é outra expressão. Verbum Domini, Deo gratias. E vem em seguida aquilo que não temos na missa nova. Tem uma passagem, alguns salmos com glória, não tem mais o glória no salmo. Também um trecho chamado Tractus. Depois o sacerdote se prepara para a proclamação do Evangelho. Os acólitos pegam o missal do lado direito, se ajoelham e passam para o lado esquerdo. Ali será proclamado o Evangelho. Ele proclama o Evangelho. Depois ele vai até o púlpito. Ele proclama a homilia. A homilia versa sobre o mistério celebrado, sobre a Santa Missa. E a atmosfera na igreja de recolhimento. Depois da homilia, vem o credo, cantado ou recitado. Quando é solene, é cantado. E depois vem a outra parte da Santa Missa. Quando o padre faz a preparação das oferendas, e aqui é de fato a oferta, a entrega, é o início do sacrifício, não é simplesmente os dons da terra. Não, aqueles dons simbolizam a entrega de Nosso Senhor na cruz, o sacrifício. O que o padre reza? Às vezes ele reza em silêncio a Santa Missa, outras vezes em voz alta. Mas por que, padre? Primeiro, para proteger o mistério. Depois, o padre reza em silêncio, favorecendo o recolhimento de todos. Reza em silêncio porque aquela parte é ele é o sacerdote. A parte dele ele está fazendo, a dos fiéis tem as respostas. E o envolvimento deles conforme aquilo que é típico deles. E por que em latim, padre? Não poderia ser outra língua? A sacralidade do latim, a elevação do latim. A nossa língua portuguesa, ela é uma língua bonita, é falada no céu também. Nossa Senhora falou com os pastorinhos em Fátima em português, mas do ponto de vista da segurança, do ponto de vista de conservar aquilo que foi recebido desde os primeiros séculos, a nossa língua não é rica, nem o inglês, as línguas modernas. Eu falo uma palavra para você. Se eu disser, por exemplo, manga, o que eu estou pensando? Manga. Hã? Não, manga da roupa. É. Se eu falar a palavra ata, o que eu estou pensando? Ata. Na fruta? Não, aquele documento. Ata. Mas o português se dá a equívocos, então houve essa confusão. Quando o padre pega o pão, sempre é em latim que o sacerdote reza, os fiéis sabem, o texto não é escondido. O texto que o padre reza, você pode saber, tem tradução, mas é no rito, é o sacerdote quem pronuncia. A gente fala em voz baixa. O acólito escuta o sussurro. O padre deve ouvir ele mesmo a própria voz. Depois o padre pega o cálice. Depois vem o incenso. Vou contar um depoimento para vocês. Infelizmente eu não tive uma palestra desta quando eu era mais novo. Fui para um seminário que zombava do rosário, que zombava do latim, um seminário que não tinha a profundidade, mas eu fui. Depois vim para Goiânia, então sempre fui à missa nova, a missa do Novus Ordo. Até que eu fui para Nápoles, e lá a missa era a missa nova, embora rezada com muita dignidade, cânticos inclusive em latim, nas partes fixas, etc. Então, foi com um padre que é amigo do Papa Emérito Bento XVI, se confessou várias vezes com o Santo Padre Pio, Padre Dollinger. Eu fui à missa, era horário da tarde. Eu com a cabeça da missa do Rio do Novo. O que aconteceu? A experiência minha com a Santa Missa era aquela de algo de Deus, liturgia de Deus, mas faltava algo, ou faltava muito. Quando o sacerdote fez este rito das oferendas, e depois ele entrou num silêncio que não passava. Era como se o mundo em volta tivesse desaparecido. Um silêncio tremendo. E não era só pelo que eu não ouvia, ou porque eu estava vendo, era realmente movimentos da graça de Deus. Poder testemunhar aquilo. E eu tentava entender o que se passava, onde o padre estava, porque para mim era importante eu seguir ali, mas onde é que ele estava? Que oração que está rezando? De repente
consegui entrar naquele mistério. E a missa me chegou deste modo primeiramente. Esse silêncio. O padre reza uma parte cantada, o prefácio, que vem antes da consagração, e depois da consagração ele a reza em silêncio, e quando termina, chega ao Pai Nosso, aquela oração do livrai-nos, mas tem orações que não tem no rito novo. Não tem como, não indo à missa, você entendê-la, ou você conseguir ter a resposta que eu não posso dar aqui só falando e tentando levar você, então, a perceber toda a riqueza dela. Como seminarista, eu fui muitas vezes assistir, ou se quiser participar, ouvir a missa, vê-la, enfim. Mas quando eu rezei aquela missa, o sacerdote, quando se aproxima dela, é raro que ele não chore, pelos pecados próprios, pelos pecados daqueles que atende em confissão. É raro que ele não chore pensando em todo o que é sublime, o mistério do Calvário. A missa desenvolve-se assim. No final, o sacerdote dá a Santa Comunhão para cada fiel. A comunhão é dada na boca, ao fiel de joelho. Mas por que, padre? Porque somos filhos, e os filhos são alimentados, e tradicionalmente se recebe assim. Uma coisa que eu queria destacar, antes da comunhão há um novo confesso, que os fiéis rezam, o padre perdoa novamente os pecados. O padre reza mais orações antes da comunhão. É uma missa cheia de sinais, cheia do sagrado. A Santa Missa, ela chega ao fim, o padre faz a purificação e no final tem o último evangelho, que é o prólogo de São João. Quando você chega ao altar, lá na frente, de um lado, do outro e no meio, tem uns quadros chamados sacras. O que tem escrito, padre, naqueles quadros? Você tem lá um tecido, ou você tem papel e tem em letras bonitas, de cá à direita, a oração que ele vai recitar ao colocar água e vinho e água, e ao lavar as mãos ali. No meio você tem as palavras da consagração, um pouco antes tem as palavras quando ele abençoa o pão, abençoa o vinho, e mais à esquerda tem lá o último evangelho, que é o evangelho de São João. O padre não vai embora sem recitar aquelas orações que o Papa Leão XIII inseriu. Que orações que o Papa Leão XIII inseriu e por quê? Porque ele teve uma visão dos demônios invadindo a cidade, de catástrofes, de pestes, de misérias, assolando a cidade eterna e o mundo. Por isso ele inseriu as 3 Ave-Marias, a oração, a Salve Rainha, que os sacerdotes e fiéis rezam ao final de cada Santa Missa. E assim, quando ele termina, ele dá a bênção, sempre quando está rezando a Deus, versus Deum, quando abençoa o povo, versus Populum. E assim o padre dá a bênção e a Santa Missa se encerra. Os fiéis ficam nos bancos, rezando a ação de graças, ouvindo aqueles cânticos belíssimos, sentindo aquele cheiro do incenso. A experiência que se tem quando se termina a ação de graças é que a pessoa entrou pesada e sai leve. Ela antes parecia que não encontrava, ali encontra. Sensação de plenitude, vontade de fazer o bem às pessoas, vontade de regressar, vontade de nem sair. E se é uma comunidade que além da Santa Missa há o convívio ali dos fiéis, a formação em que se dá uma educação conforme os princípios cristãos, aí você tem um pequeno mundo, pequenos oásis que chegam, né? Quando o sacerdote volta para a sacristia, ele retira os paramentos e ele continua em orações. Tem orações próprias de ação de graças. Assim é a liturgia da missa. Se você pega o missal, você tem a riqueza aqui do calendário. Todos os santos, aqueles santos que estão no céu, a quem você pede ajuda, estão aí. Depois, a riqueza, que é todo o ordinário, ou seja, toda a sequência, toda a sequência de orações que o padre usa para a Santa Missa. Depois, à direita, você tem dos mártires, das virgens, dos confessores da fé. No final, você tem, aqui nesse pequeno missal, cânticos com as notações para aqueles que
que são da escola de cânticos, você tem orações, você tem dos ritos de cada sacramento, bênçãos especiais, etc. Então, isso é um pouco sobre a Santa Missa.